Pode começar. Vai de novo. Vamos lá, de novo. Boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Agradeço a Ângela, né, pelo convite, né? Desafiador, como sempre, né? Mas é uma oportunidade de aprendizado. A gente acaba sendo muito mais para a gente do que para mim, do que às vezes a pretensão que a gente tem, às vezes, de estar passando conteúdos, né, tão fundamentais para vocês. Então, para mim, o aprendizado foi grande, foi desafiador. A Elisa falou, nossa, até a música, para a gente conseguir a música para esse tema, foi difícil. Mas vamos lá. Né? Não precisa nem dizer, só da gente olhar para o título que a gente vê, né, já sente o desafio que a gente tem pela frente. Porque você pega um tema do Evangelho, palavras ditas segundo Mateus e Lucas, ditas por Jesus. O capítulo é intitulado Estranha Moral. Ele se divide em uns 4 tópicos, a gente vai falar sobre eles ali na frente. O tópico que nós estaremos falando hoje é sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí eu estou preocupada, porque eu acho que eu não vou trazer paz para vocês. Foi muito provocativo para mim e eu vou retribuir da mesma forma, entendeu? Para vocês, vai ser provocativo. Mas vamos lá, desafio. Se vocês tiverem dúvida, www.Kardec, tá? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vocês podem tirar as dúvidas também. Brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. Então, seguindo aí o capítulo Estranha Moral, é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra, se eu estiver errado, pode me corrigir, hein, gente, salvo engano. É a terceira obra editada da codificação. Primeiro, o Livro dos Espíritos, segundo, o Livro dos Médiuns, e terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E existiu uma intenção por trás disso. Eu fiquei analisando, pensando, e acredito que sim, que a espiritualidade, ela conduziu dessa forma, porque existia um interesse, um objetivo por trás disso. Então, aí, o Evangelho, ele traz lá, né, nesse capítulo, Estranha Moral, capítulo 23, e ele diz, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Só esse tema, ele nos tira, ele é desafiador, ele nos tira da zona de conforto. Ele nos tira da zona de conforto. Porque esperar palavras como essa, ditas por Jesus, que falou de paz, de amor ao próximo, por quê? E aí, antes de adentrar ao tema mesmo, né, lá ao item, ainda refletindo sobre todos os temas abordados nesse capítulo do Evangelho, eu abro um parênteses aqui para a gente trazer aqui a palavra do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, gente, é que trata das leis morais. Então, no decorrer da reflexão, do estudo, qual a conclusão que eu cheguei? Se eu não tiver a base doutrinária, e aqui em especial, se eu não conhecer a parte que trata das leis morais que está aí, ó, enumeradas, fica difícil uma interpretação da mensagem do Evangelho. E é por isso que eu digo que isso é uma ideia minha, de que quando Kardec publicou primeiro o Livro dos Espíritos, é a base, está ali, ó, perguntas e respostas. Quando ele fez isso, existia uma intenção, olha só, para todos os efeitos, eu vou trazer o Evangelho aqui agora.
mas vocês já conhecem a base doutrinária, a fundamentação, as perguntas, as 1000 e não sei quantas perguntas que Kardec fez aos espíritos para entender as leis que regem o mundo espiritual. Então, gente, é um convite, quando a gente vem trazer uma reflexão como essa do Evangelho, é um convite para todos nós que nos intitulamos espíritas, conhecer as 5 obras da codificação, conhecer o livro dos espíritos, as perguntas, estudar. E quando eu digo estudar, não adianta falar assim, eu li. Porque tem uma fala que eu ouvi até da professora Lucilena, eu vira e mexe, eu falo da Nova Acrópole, da professora Lucilena Galvão, que é uma filósofa, eu gosto muito, sigo, né, o canal. E ela fala uma fala, né, vou parafrasear ela, né? Ela fala uma fala da Helena Blavatsky, que ela diz que uma página ou um parágrafo, ele muitas vezes requer 20 minutos de meditação e reflexão. E eu digo para vocês, gente, que o Livro dos Espíritos é uma obra desse naipe, que ele exige dedicação, né, para a gente realmente se debruçar. E aí, em se tratando desse tema, né, estranha moral, né, odiar pai e mãe, que são as passagens lá que Lucas e Mateus trazem, eu aí coloquei em negrito os capítulos que realmente, assim, dentro da minha visão, eles são importantes você conhecer para você interpretar, entender essa mensagem do Cristo. A primeira é o capítulo 1, que fala das leis divinas e naturais. E eu vou trazer 2 perguntas desse capítulo, só para a gente dar uma olhada e refletir. Gente, eu poder só controlar o meu tempo, porque eu aqui não estou vendo hora em lugar nenhum. Fazendo favor. Tá, então falta muito tempo. Aquele relógio lá está doido. Ou senão boto. Obrigado. Pronto, já chegou um aqui na minha frente. Tá, obrigado. Então, olha só, o capítulo 1, que é a introdução, que ele fala das leis naturais, da lei divina e lei natural. Todos eles são importantes, tá, gente? Todos eles. Mas em se tratando, né, dessa passagem do Evangelho, aí o capítulo 6 da lei de destruição. Porque quando ele fala de guerra, espada, né, a gente entra na questão da destruição. E existe, dentro das leis morais previstas na obra da codificação, a lei de destruição. Gente, eu não vou trazer essa lei agora, não vou falar sobre ela, mas existe toda uma sustentação para a gente entender a mensagem do Cristo, quando ele fala de eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente vive guerras. E qual a finalidade da guerra? Ela tem uma razão de ser. No taoísmo, eles têm o entendimento que não existe para eles nem o bem nem o mal, existe o necessário. E eu comungo com essa ideia, realmente. Não existe o bem nem mal, existe o necessário. Né? E quando aí a gente tem uma base espiritual, espírita aqui, kardeciana, bem sustentada, a gente transita por essas filosofias todinhas, gente. Eu tenho estudado taoísmo, estou com uma outra obra que é o Kybalion. É muito interessante, são filosofias interessantes. Mas a minha base espírita, eu digo que ela é bem sustentada. Então, isso não muda, só acrescenta cada filosofia que a gente conhece e estuda. Então, a lei da destruição, lei de sociedade. E aqui eu vou jogar uma questão para vocês. Lá nesse capítulo de lei de sociedade, gente, ele trata dos laços de família. E lá tem uma questão que, quando eu li odiar pai e mãe, separar, tananá, aquela coisa toda, tem uma questão que todos nós sabemos. Eu tenho certeza que todos nós sabemos. Quais as consequências da desestruturação da família?
Kardec pergunta, não é exatamente assim. Aí ele fala, os espíritos respondem que a desestruturação das famílias é uma recrudescência, eu acho que a palavra é essa, entendeu? É um comprometimento, é um risco à sociedade, a desestruturação da família. E aí você vai lá no Evangelho e está lá que eu vou separar pai de mãe, filho de mãe, nananã, aquela coisa toda. Essa questão do livro dos Espíritos. Entendeu por que eu digo? Quando eu falo, olha só, nós temos que conhecer. Para a gente ter, para todas as coisas que acontecem no mundo, a gente ter onde sustentar a nossa fé. Porque senão, gente, a gente se apavora. A gente vê as guerras, se apavora. A gente vê os acontecimentos, né, climáticos, tudo, a gente se apavora. Porque não temos o conhecimento, não temos a base que nos sustenta, que sustente a nossa fé. Estou falando isso porque eu me abalo, tá, gente? Então, todo dia eu sei que eu tenho que estudar cada vez mais. A lei de sociedade, da lei de liberdade também, ela tá, quando a gente vai lá nas questões de lei de liberdade, a gente vê também, porque a gente trata das relações. E aí, quando o capítulo trata das relações pai, mãe, filho, família, então você vai lá na lei de liberdade. Vai lá. Que aí você vai achar luz para responder essa questão do evangelho. E aí, da perfeição moral, né, gente? Nesse capítulo da perfeição moral, ele vai falar das paixões. Aí a gente vai entender que paixão, às vezes eu tive durante muito tempo uma ideia equivocada. Paixão não é ruim. Paixão é mola propulsora. Nós é que ainda somos espíritos imperfeitos, não sabemos lidar com essas coisas. Entendeu? Então, a paixão está envolvida em todas essas questões. Entendeu? Então, tá vendo como é importante a gente ter a base doutrinária para que a gente, num capítulo como esse, a gente tenha a capacidade de entender, de compreender o significado da palavra do Cristo, né? Quando ele traz essas mensagens, e aí a gente segue. Está aparecendo aí para vocês, né? Eu vou lá, vou olhar para lá, porque aqui para mim não está aparecendo. Então vamos lá, gente. Dando sequência, ainda aqui eu trouxe essas questões, que são questões do Livro dos Espíritos. A questão 619, ela diz o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Então, olha só, qualquer um de nós é disposição, é querer realmente. A gente pode conhecer a lei, né? E aí é por isso que eu volto a tocar na questão da importância de a gente conhecer as obras da codificação. As obras da codificação, em especial aqui, eu entendo o Livro dos Espíritos, que você estudou aquilo ali, o restante, a Gênese, você vai conseguindo encaixar tudo isso. Aí, se tratando de estranha moral, a questão 629. Essas perguntas, gente, estão lá na lei, no item 1, o primeiro capítulo das leis naturais, tá? Essas perguntas estão ali. E aí, se tratando de estranha moral, né? Nós temos aí nessa pergunta a definição de moral que os espíritos respondem a Kardec. Ele diz assim: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz bem, pelo bem de todos, porque então o cumpre. As demais questões, essa sequência aí desse capítulo, tá? Que trata das leis morais, gente, elas são assim objetivas.
né? É aí que ele trata assim, e onde estão as leis de Deus? Está gravada onde? Na consciência. Então, ele é fácil, você lê e fala, nossa, não entendi. Não tem mistério, não tem mistério. Só que ele exige da gente sair da superficialidade, a gente precisa se aprofundar. E quando eu leio uma pergunta dessa, eu tenho que pensar, nossa, será se eu estou encaixada aí? Será se eu sou realmente uma mulher de bem? Ou um homem de bem? Eu estou fazendo alguma coisa para realmente atingir esses objetivos? Né? Porque o estudo é isso. O espiritismo é filosofia, gente. Não é só religião, é tripé. É filosofia, ciência e religião. E a filosofia, ela nos instiga, ela nos provoca, ela nos tira da zona de conforto. E é ruim, né? É bom a gente ficar lá né, na zona de conforto, tranquilo, bem, né? E aí a gente continua ali no último item que eu coloquei. Como cumprir esta lei se não a conheço com profundidade? Como? Não é uma pergunta. Como cumprir essa lei, né? Deveria ser uma pergunta. Se eu não a conheço com profundidade. É o que eu perguntei para mim. E aí eu também trago isso para vocês. Compreender a mensagem do Evangelho, suas parábolas, seu simbolismo, exige musculatura mental, exige da gente um exercício mesmo, sabe, de dedicação. E não é fácil? Não. É impossível? Não. Porque muitas pessoas conseguiram. Então, se o outro conseguiu, nós também podemos conseguir. Volta. E aí a gente entra no tema propriamente dito, né? O tempo urge, passa rápido, né? Então, olha só, não vim trazer a paz, mas a divisão. É. Aí está a mensagem, desculpa, aqui está a mensagem do Evangelho, né? Lá, que está em Mateus e também Lucas, né? E aí a gente trouxe aqui o trecho, né, do Evangelho, e diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. Aí, sogra, né, já até tem problema não, né? Brincadeira, brincadeira, gente, só para descontrair. Eu amo minha sogra. Eu amo minha sogra. Não, não. Já viu aquela história? Eu amo minha sogra. Ela caiu do céu. Vocês já ouviram essa? Já ouviram? Ela caiu do céu, a vassoura quebrou. Brincadeira. Então, o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Nós estamos vivendo isso hoje? Nós estamos vivendo isso hoje? Nós estamos, pessoal em casa? Estamos. Não, exato, não. Isso aí. Verdade, Elisa. Não é só hoje, né? A mensagem do Cristo não é de hoje. Não é de hoje. Então, aí vamos seguindo. Aí, aí que, gente, eu já vou passar a trabalhar, trazer aqui para reflexão o item que realmente trata especificamente do tema da aula ou da reunião de hoje, que é estranha, que é não vim trazer a paz, mas a espada. Então, aqui eu peguei alguns trechos, porque ele é um capítulo, um item longo. Então, a gente tirou alguns itens para a gente ir trazendo aqui para vocês e refletindo aqui. É a minha reflexão, tá, gente? É lógico que qualquer um de vocês pode fazer a sua leitura e fazer a sua reflexão. Então, lá no item 12, né? O item 9 ele vem trazendo a mensagem de Mateus, né? A fala de Mateus. E aí no item 12 ele começa a desenvolver, os espíritos começam a nos dizer, a nos falar sobre essa mensagem, né? E aí a primeira coisa que eles nos falam aí, ó, toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas.
Com certeza. A mensagem do Cristo, ela vinha de encontro com o contexto social que existia. Automaticamente, não ia ser aceito assim com tanta passividade, né? Então, os espíritos já dão essa luz, né? E você começa a respirar. E aí continua ainda nesse mesmo item. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Aqui já fica claro, né? Pelas consequências, pelo que sofreram os primeiros cristãos, as perseguições, do que representou a palavra do Cristo, né? E aí a gente vai desenrolando. No item 3, ele já diz, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Então, não é novidade, a gente sabe a sociedade da época, né, como eles se comportavam, né, os abusos que tinham, e a doutrina do mestre, ela era justamente contra tudo aquilo que era pregado. Então, não tinha como ser diferente. Ele diz, olha, eu vim trazer a paz e a espada. Chega, basta. E aqui, dentro dos lares, como nós temos isso até hoje, como bem lembrou Elisa, nós temos dentro dos nossos lares diferentes espíritos, em condições, em estado evolutivos diferentes. Então, automaticamente, ocorre as divisões dos lares, as diferenças, né? Nós temos diferenças de todos os tipos dentro dos nossos lares. E a mensagem do Cristo não foi diferente, porque alguns entendiam que os escribas, os fariseus, né? E outra coisa, quem estava numa situação confortável, ele queria mais manter aquela situação, né? E o Cristo, ele veio para fazer justiça. E, lógico, isso não agrada a quem está na situação de conforto, como acontece até hoje. E no item 14, ele diz o seguinte: os espíritos nos dizem, é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Aqui nós sabemos, né, que esse paganismo, né, a gente nos remete às seitas, à religião, ao politeísmo, que era característico, né, daquele povo, dos povos naquela época. Tinham muitos povos, né, que eles adoravam vários deuses, né? E Jesus, ele nasceu num contexto histórico em que isso era presente, em que isso acontecia. Então, mas mesmo assim, né, o paganismo, né, os povos pagãos, né? Isso, obrigada. Então, os povos pagãos, e aí nós vamos encontrar, gente, vários segmentos religiosos que foram discriminados, que vale uma reflexão sobre os povos pagões, né? Isso. Então, vale uma reflexão e entender, porque eu trouxe até um itemzinho aqui logo embaixo, que ele fala sobre o termo pagão, porque eu fui olhar lá na internet, né? Fazer uma pesquisa para entender um pouco, né? Então, o termo pagão é frequentemente utilizado para se referir a uma pessoa que segue uma religião não abrâmica, contrária a Abraão, está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ou seja, que não segue ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou o islamismo. Então, fora essas três religiões, eles eram considerados pagãos. E aí, esses três grupos aqui começaram a brigar também, né? Porque a gente sabe disso. No entanto, o significado e a prática do paganismo podem variar amplamente, dependendo da região e da tradição específica. Então, não vou aqui entrar nessa questão, mas quando eu estava pesquisando, e eu fui estudar um pouco mais sobre a característica desses povos pagãos, entendeu? E aí a gente encontra filosofias, né, segmentos religiosos, que ele tem
nós não conhecemos, mas eles têm uma filosofia, tá? Uma ciência que tem o seu valor. A questão é que, por conta de interesses, também a gente sabe que todas essas filosofias que iam de encontro com o que o cristianismo, o cristão lá daquela época, ou a própria igreja, assim, com todo o respeito que a gente tem, né? Mas que não atendesse, elas foram disseminadas, acabou. E foram tidas como coisa do diabo, né? E, enfim, né? Historicamente aí, se a gente fosse aprofundar nisso, a gente vai ver que tem uma. O fim não foi muito bom. E os interesses é que moveram tudo. Aí, olha só, eu vou abrir aqui um parênteses, que isso não é um conteúdo espírita. Mas isso é só para a gente ver que existem tradições que trazem conteúdos que nós encontramos no Espiritismo. Essa obra aqui, que é o Caibalion, não sei quem conhece ou já viu essa obra. Eu fiz o estudo dessa obra com a professora Lucilena Galvão. Né? É uma leitura compartilhada, é uma leitura que ela faz compartilhada e estudo. E ela tem um potencial, uma bagagem, né? Ela é uma filósofa renomada, né? Da Nova Acrópole também. E olha só, quando você vai estudar lá, só para a gente ter uma ideia, porque nós excluímos e acabamos. Os pagãos não servem. Lá eles adoram deuses, tem os mitos, tem. Entendeu? Então, mas você encontra, por exemplo, numa obra como essa, o Caibalion, que ele trata da filosofia hermética do Antigo Egito, mas ele tem princípios que nesse livro ele trata, que são os 7 princípios herméticos. Quando você estuda, gente, isso aqui, você vai lá nas leis morais, você vê exatamente quando você se aprofunda em cada item desse, conteúdos que estão lá no livro do Espírito, do livro dos Espíritos. Mensagens, respostas que os Espíritos deram a Kardec e que você encontra em obra, uma obra lá do período do Egito. E que foi, muitos desses conteúdos e obras, elas foram abominadas. Eu falo muito, gente. Aí a garganta coça. Eu fiz essa anotação aí sobre Hermes Trismegistus, mas a gente nem vai entrar, não, nesse mérito, para a gente andar um pouquinho mais. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês entrarem ou na internet, Lucilena Galvão, o Caibalion, vocês vão ter acesso ao estudo. Ela estuda capítulo por capítulo. Né? Uma obra fácil, mas eu achei, para mim, ela foi de uma certa forma, não vou dizer fácil, tá, gente? Mas por quê? Porque quando ela falava, eu vinha e falei, não, gente, lá nas leis morais a gente acha. Aí ele fala aqui, ó, princípio do ritmo, da polaridade, princípio do mentalismo, o universo é mental, princípio da correspondência, o que tem em cima tem embaixo. No Espiritismo a gente vê isso. Da vibração, a gente fala das vibrações. E aí é tudo. É da polaridade. Nós vivemos no mundo encarnado essas polaridades. Alegre, triste, né, raiva. Entendeu? Nós vivemos nessa polaridade. E é um princípio que ele traz. E a gente ajuda a gente a entender. É ferramenta. Tá, gente? O conteúdo espírita, né, as obras da codificação, quando você estuda as leis, é ferramenta de autoajuda para a gente estar superando os nossos desafios. Princípio do ritmo, causa e efeito. Nós temos lei de causa e efeito. E aí a gente segue. E aí, no item 15, infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, que ele usou de alegoria, de figura de linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente
a verdade, e o não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo. Até hoje a gente não se entende. Até hoje nós não nos entendemos, porque os segmentos religiosos, todo mundo se sente dono da verdade. E o objetivo não é esse, a mensagem do Cristo, é nos unirmos. Então, foram mais de 18 séculos e a gente ainda está pelejando, né, aí, remando, né, contra a maré, parece. Em sua profunda sabedoria, ele, Jesus, né, tinha a previdência, ele via lá na frente, do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerente à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Então, por isso que ele falou: eu não vim trazer a paz e a espada. Por quê? Eu sei que isso vai tirar a humanidade da zona de conforto. Isso vai causar. Então, ele como espírito que era, que é, ele tinha a capacidade, tem a capacidade de ver os acontecimentos lá na frente. Então, ele sabia. Aí você está vendo como é que você já o negócio fica assim, alivia o coração da gente um pouquinho, né? E aí você saber, né? Você conhecendo o conteúdo doutrinário, a gente sabe das diferenças que existem de espíritos que nascem dentro do mesmo lar, o princípio da reencarnação. Como é que essas coisas vão se estruturando? E aí você vai entendendo uma mensagem como essa, estranha moral, né? Então, a coisa vai ficando mais palatável, né? Vai assim aliviando um pouquinho o coração da gente. Aí lá no item 16, vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. A guerra, aí, né, ele fala que ele veio para isso lá no capítulo. Vim lançar fogo à terra, porque ele fala, ó, vou lançar fogo, queimar tudo, tá queimando. O negócio não tá bonito não, tá, gente? Não tá. Né? A gente tá, as dores, elas estão batendo a porta de todos os lares. Todos os lares. O momento é desafiador. Aí ele fala bem assim depois, olha só, gente, escuta isso, porque eu escutei, eu li, eu falei, Jesus amado. A guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Parece eu vou perguntar, tá, gente? Porque eu me fiz essa pergunta. E eu não me respondi. Está pegando fogo? Porque a gente sabe, a gente conversa aqui, o Consolador, quem é que a gente fala aqui? O Espiritismo. Né? A palavra, o conteúdo espírita, a doutrina espírita, quando ele traz as leis que regem o mundo dos espíritos, e nossa casa verdadeira é espiritual, nós estamos aqui em aprendizado, a questão da lei de evolução, né? A gente entende sim como um consolador. Mas a única coisa que eu fiquei meditando, que eu fiquei pensando, eu falei bem assim, quando o campo estiver preparado, quando o campo estiver preparado, e aí? Ele está preparado? O consolador, para nós, na tradição espírita, é o espiritismo. O campo já está preparado? O campo está preparado? Eu fiquei com essa coisa na minha cabeça e eu compartilho com vocês, tá? Está sendo preparado? Porque as coisas estão acontecendo. Fica aí, não sei se eu vim trazer a paz, não a espada, né, gente? A mensagem, ela diz isso. Então, eu estou cumprindo a missão da mensagem. Eu tenho dúvidas e estou compartilhando com vocês. Porque a espada também veio para mim. Quando ela fez a questão lá, quando a gente vai lá e fala bem assim,
Olha, eu vou separar pai de filho, mãe, vou perturbar o lar. Aí lá no livro dos Espíritos tem qual o maior problema, né? É, na, na, no rompimento dos laços de família, aí isso aí vai gerar um atraso na humanidade. É verdade. E aí? Você está vendo essas coisas? Mas sabe por que, que o Espiritismo traz isso? Porque ele quer que a gente pense, reflita. Eu vou ficar aqui, vou falar para vocês, mas é uma ordem natural. Algumas coisas vocês vão gravar, outras vocês vão esquecer. É assim, se eu tivesse aí no lugar, com certeza. Você me perguntar qual foi a última palestra, eu ouvi, mas a gente não grava. É assim. É assim, porque a gente tem uma capacidade de reter umas coisas, né? Tem um limite para isso. Perfeitamente normal. Mas por isso que eu estou aqui jogando só dúvidas. Porque a gente precisa de dúvidas para se movimentar e sair da zona de conforto. Porque a ideia do capítulo, para mim, foi me tirar da zona de conforto. E o tempo está acabando. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou, graças a Deus, né? Aquelas guerras, né? Pessoas sendo perseguidas por conta de convicções religiosas, cristão. A gente sabe historicamente o que aconteceu. Essa época acabou, passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe está o termo. São chegados tempos. A gente ouve isso o tempo todo, né? São chegados tempos. Então, aqui a mensagem diz, ó, o fim, o termo está próximo. Agora, gente, esse próximo, assim, a gente pode contar uns 900 anos, uns 800 anos. Não está próximo ali. Nós vamos ainda desencarnar, encarnar, um bocado ainda bom. Mas eu posso acelerar ou retardar esse processo meu. Livre-arbítrio. A mensagem está aí. A gente tem que refletir. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos dos cegos. São chegados tempos. Hoje, nós não podemos alegar que nós não temos acesso ao conhecimento. Aqui, isso aqui, ó, a internet, tem muita coisa ruim, mas tem coisas excelentes, estudos. Eu, particularmente, eu sigo esse canal da Nova Acrópole. Eu tenho até a intenção de fazer um curso de filosofia da Nova Acrópole. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Muito grande. Isso contribuiu, uma ferramenta a mais para me ajudar com os desafios que eu tenho desafio como todo mundo. Então, isso aí é de cada um. Eu encontrei na Nova Acrópole, mas você pode, qualquer um pode encontrar o seu caminho, né? Eu tenho o meu caminho lá, que tem gente que fala assim, que acha que eu sou meia doidinha, né, amor? Meia doidinha, assim, porque eu acordo 4 horas da manhã, gente. E aí, gente, para a gente finalizar, eu trouxe. Isso aí eu tirei da internet, né? Porque eu falei, gente, porque ele fala assim, ó, no capítulo anterior, desculpa, ó só. Ele fala lá no final. É aqui? Ó, a questão. Gente, desculpem. É porque eu estou de pressa. A questão aqui, ó, ordem moral. A questão agora é de ordem moral. E aí, nós
tiramos esse material lá da internet, tá? Foi um artigozinho que eu achei legal, interessante, em se tratando de questão de ordem moral, lutas de ordem moral, porque a luta agora não é mais aquela luta que a gente presenciou, que a gente presenciou, né? Porque com certeza nós tivemos lá em outras encarnações, aquelas guerras, né, que os primeiros povos enfrentaram em relação à mensagem do Cristo. As lutas morais individuais muitas vezes envolvem decisões e reflexões pessoais que afetam o nosso comportamento e relacionamento. Aqui estão algumas das mais comuns. A compaixão, né? Que são questões, são lutas morais. Ter esse sentimento de compaixão, empatia e compaixão, a gente precisa trabalhar isso. Integridade e honestidade, autocontrole e disciplina, perdão e ressentimento, equilíbrio entre trabalho e vida. Nós estamos equilibrando? Gente, não está nada. Está todo mundo trabalhando igual doido. Não tem tempo para nada. Sabe? Aí vem os... Como é que é? Burnout, não é isso? Que agora é ansiedade. Mas por quê? Né? E a vida, não temos esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, crescimento pessoal, nós estamos realmente. Então, é isso. Esse momento agora, ele exige de nós, tá? Essa espada, eu não vim trazer a paz, a espada é isso. A questão é de ordem moral. Não é mais olhar para fora, é olhar para dentro. O que nós precisamos. Responsabilidade social. Cada pessoa enfrenta essas lutas de maneira diferente e a gente tem que respeitar o limite do meu irmão, porque senão vai gerar a divisão dentro de casa. Mas para eu respeitar meu irmão, eu tenho que entender primeiro a mim, me conhecer, para ser capaz de conhecer o outro. A Joana de Andes nos ensina isso, não é, o Heraldo? Né? As obras da Joana de Andes, que ela vai tratar essa questão desse olhar para dentro. E aí, né, a gente finaliza até com essa pergunta aqui. Algumas dessas questões ressoa particularmente com você? Alguma dessas questões fala no coração de vocês? Né? É essa questão. E aí, outras questões também de as lutas morais que enfrentamos atualmente são vastas e complexas, refletindo a diversidade e as mudanças nas sociedades ao redor do mundo. Algumas das principais questões morais são a justiça social, porque aí a gente envolve o contexto maior, mudanças climáticas e sustentabilidade, privacidade tecnológica, bioética, liberdade de expressão, globalização. Isso tudo são temas que dizem respeito a todos nós, a humanidade. Então, tem aquelas questões de ordem íntima, né? E tem essas de ordem global, que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela preservação e conservação do planeta. Também. Então, isso tudo é espada. Eu não vim trazer a paz, é espada, porque nós temos que pensar nisso, gente, porque senão vai queimar, igual queimou o Jardim da Montanha. Quem não viu aquela coisa triste, tudo queimando, gente, é de apavorar. Nossas enchentes, os animais. Hoje nós falamos isso na evangelização com nossas crianças. Entendeu? Nós temos que pensar nisso. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas eu desejo paz a todos vocês. Que tenhamos uma semana abençoada, que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas questões. Que, assim, eu peço desculpa, não desculpa, né? Desculpa pelas provocações, mas o objetivo é instigar a gente a realmente refletir, estudar, para que a gente consiga responder às inúmeras questões que estão dentro dos nossos corações e assim, melhorando a nós mesmos, que tem uma fala de um filósofo, que eu não sei da antiguidade, que diz: a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é você
crescer enquanto ser humano. O que vai transformar o outro é o seu exemplo. O que pode mudar o outro é o nosso exemplo. Que Jesus nos abençoe.